aí, vai. Vou ficar na live aqui, você pode sair, tá bom? Vou botar o ventilador aqui, ó. Boa noite todo mundo, boa noite grande Caio, boa noite Regina, boa noite Boaventura, boa noite Ivonei. Isso Regina, é isso aí, eu sou responsável pela minha vida, exatamente, em todos os aspectos. Tá por aí, Caio é pontualíssimo e hoje agora ele tá começando já perguntou no macete do Instagram, né Caio? E agora já tá sabendo, grande Boa Caio. noite. Boa noite querido. Hoje eu fui rápido, hein? Você tá ficando expert na processo do Instagram aí, não é verdade? Eu adorei a sua entrada. Gostasse? Rapaz, a gente tem que inovar. Em quarentena o cara tem que se virar nos 30, meu amigo. Tem que fazer diferente, porque sempre a mesma coisa, fica chato, né? Fica... Só para saber, foi assim feito com. Demorou o quê? Umas 5 horas para fazer aquele cartaz, né? Exatamente. Cara, eu mandei pra gráfica, foi terrível. E a carinha que foi a mais difícil, entendeu? Então, assim. Deve ter. Foi... Nossa, inclusive de uma habilidade assim impressionante. Fiquei impressionado com a habilidade. Mas e aí, tudo certinho? Tudo jóia. Mas o legal é assim, é de improviso. Eu acho que sai mais espontâneo as coisas do que fazer muito planejado demais. Pois é, eu falei, ó, sabe uma coisa, eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Eu vou botar ali pra deixar uma musiquinha rolando e vamos lá. Surtir efeito, Muito né? bem, ficou bem legal. Eu achei que ficou bem legal mesmo. Maravilha, cara. Então, Caio, estamos aí com o pessoal já online, tá com algumas pessoas, estamos aí com 7 pessoas, né? Deixa o pessoal entrar aí, né? Vamos deixar de entrar, Pessoal, vamos apertar aí nesse aviãozinho, né, para compartilhar essa... Grande Carlos, rapaz, Carlinho, eu pensei em tu hoje, cara, tu acredita? Mas, rapaz, tá vendo? Faz tanto tempo que eu não falo com esse meu amigo, na verdade, esse meu amigo é meu filho, né? Então, assim, eu pensei nesse cara hoje. Veja só como são as coisas. Eu pensei nele hoje do nada. Eu falei, nunca mais falei com o Carlos. Deu saudade, né? A gente sempre se falava, vai passar um tempo sem se falar, e hoje o cara tá aqui presente. Fala sério. Que coisa impressionante, né? O universo trazendo, não é? Carlinho, beijo pra tu, cara. Depois a gente vai se falar. Eu preciso falar contigo depois, tá bom? Vou te ver por aqui. Ontem que tava aqui foi o Fred Brederola. O Fred Brederola não, o Fred brasileiro. Então vamos lá, pessoal. Vamos pegar esse aviãozinho aí, ó, e vamos detonar pra galera aí pra compartilhar só com o que a gente gosta, tá bom? Vamos mandar só pra quem a gente ama, que a gente gosta. Não vamos mandar pra inimigo, não. Isso, Um abraço pra Regina, que entrou aí também. Olha, Regina já é de carteirinha, ó. É uma benção essa Regina. Ela sempre tá presente aí em nossas lives, compartilhando aí com a experiência com a gente. Firme e forte. Vamos marcar uma live. Vou até dar mais um oi aqui no grupo rapidinho. Sim. Boa noite, Regina. Não, Regiane, né? Regiane e Valéria agora. Regina, já falamos com ela. A gente tá dando só um tempinho aqui para as pessoas entrarem, pra gente começar a live. Isso. Boa noite, Regiane. Começar, nós já comecemos, né? Não procrastinamos, certo? Entramos no horário certo. Exatamente, isso aí. Faça agora. Faça isso agora, não é para depois. Né? Agora, ao vivo, gente. Boa noite, venham nos Tânia. ver.
Boa noite, Barra de Boa Axis. noite. Ah, rapaz, eu fiz esse curso, Barra de Axis, é maravilhoso também. Só que eu não tô Legal. praticando. Esse eu não fiz Renato, ainda, não. foi não? Eu fiz uma Fiz vez não. com a Dani Forgado, ela é de São Paulo. Maravilhosa. Legal. Boa noite, Deve ser grande. bom. Bacana. Pelo que eu já Ah, li, deve ser bacana. sabe qual é o problema, Caio? É que a gente não pratica. A gente faz esses cursos assim, que precisa de muita experiência para praticar. E aí, cara, para praticar é fogo, velho. Você tem que sempre determinar um tempinho. Aí você procrastina, né? Para depois e nunca E- faz. Olha o processo, tá vendo? Mas eu não vou mentir para você, não. Eu pratico tudo que eu falo. Que maravilha. Pratico mesmo. Pratico. Eu acho importante, porque se eu não fizer, eu penso assim, né? Se eu não fizer, se eu não praticar, como é que eu vou passar isso, entendeu? Para os outros. Tá. Assim, claro, eu digo a você o seguinte, eu hoje estou num processo que eu sempre coloco para agora, sempre para agora. Mas como eu te falei, eu fiz esse curso, como ela é de São Paulo e teve só 2 pessoas aqui em Recife que fez comigo, para a gente se encontrar para praticar essa barra de Axis não é fácil, porque uma vive viajando, a outra é funcionária pública e trabalha com Axis, então a gente não conseguiu se encontrar para praticar. Então, para praticar sozinho, sem. Não vejo. Aí Sim. não botei prática ainda. É que no, Mas, no caso do Barra Access, você precisa ter a pessoa que faz, né? porque o que acontece? Eu faço nela e ela faz Aí em não mim. dá. Aí a gente vai vendo, ó, cara, tu esqueceu disso, esse detalhe, esse ponto, você não tocou, ou tocou errado. Então, né? Então não dá para Sim. fazer com uma pessoa que é leiga. Ó, a gente colocou aqui, participei de uma live de barra muito 10. Maravilha, Renato, Regina. Depois tu passa para mim esse contato aí pra gente depois começar a praticar online, né? Olha só, o Geider, é isso? Jeider entrou por aqui. Boa noite, Jeider. Vamos nos apresentar ou não precisa hoje? Bom, porque assim, tem umas pessoas que já são de carteirinha, né, como Regina e tal, mas tem gente que é nova, né, não conhece, né. Na verdade, tem gente que lhe conhece lá do grupo, não me conhece. Então, pessoal, boa noite, eu sou o Raimundo, sou hipnoterapeuta, sou de Recife, atendo em Recife e Vitória. E hoje o nosso convidado, mais uma vez, na quinta-feira sagrada, é o Caio Cobra. O cara tem mais de 37 anos de experiência aí com terapeuta. Vou parar um pouquinho para ele falar. Caio, é contigo, querido. Caio Cobra, terapeuta holista, estudioso holista também, parapsicólogo, PNL, psicossomática, todos esses 3 em particular eu já dei curso, administrador do grupo lá de psicossomática, o Corpo Fala. Chega, né? Tem mais coisa aí, mas isso é mais importante de falar agora. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre procrastinação. Oi, acertei o nome, rapaz. Essa palavra é difícil. No início era complicado falar, né? Mas hoje a gente, vamos ver muito Eu essas fiquei demandas. treinando o dia inteiro aqui para falar. O legal é isso, é a simplicidade. É a simplicidade, que né, a gente não tem essa frescura de ficar falando bonito, ficar falando certo, e se a gente erra, a gente fala que erra. Quem não viu a nossa hoje, Caio, vou mostrar aqui, olha só, até a Regina já fez o hashtag aqui, ó, eu sou responsável pela minha vida e o desenhozinho. Caio falou que eu passei o dia todo hoje na gráfica para fazer isso, gente. Isso. Gastou uma fortuna aí. Nossa, né? Cara, fala não. Dá pra... Imagina. Então, Stênio, boa noite, Stênio. Bem-vindo, querido. Pessoal, então, hoje o tema, como o Caio citou, é a procrastinação, como a psicossomática vê esse comportamento, né? Então, se a gente entender que todo comportamento, seja ele não aceito por nosso entendimento, ele sempre tem uma boa intenção, né? Esses comportamentos que a gente ignora, que a gente acha que está arruinando nossa vida, que está atrapalhando nosso crescimento, no fundo, ele tem um propósito positivo na sua vida, né, Caio? E o Caio vai dar uma pincelada aí sobre isso, e a gente vai tirar algumas dúvidas. Tem umas perguntas aqui já do pessoal lá do grupo. Eu tive que bloquear o Caio, para o Caio não mandar mais, tá bom? Porque... Caio, manda bala, querido. Né? É como você mesmo falou, totalmente apoiado, na verdade nós estamos falando de um comportamento, algo que é comportamental. Ou seja, como é que eu ajo, como é que eu me comporto perante uma situação.
Normalmente nós estamos falando agora dos compromissos, das responsabilidades que a gente assume perante a vida, perante as coisas, etc. Então, é como eu ajo, como eu me comporto perante algum desejo meu, algum projeto meu, algum compromisso meu. Então, quando a gente fala em procrastinação, nós estamos falando sim de um comportamento. Deixa ele se abastecer. Não, Isso mas eu aí tô não é vendo aqui, cachaça, tô não, escutando. né? Não, É isso aqui é cachaça café. aí? Cafezinho, meu amigo. O meu era para ser café, esqueci de pegar. Vai ser em café mesmo. Mas não, pode pegar, meu amigo. Aqui é ao vivo, tudo ao vivo pode acontecer. Pode me pegar se quiser, espera, não tem problema não. A gente tem Não, aqui a noite tranquilo, todinha. tranquilo, O que mais a gente tem tranquilo. é tempo, viu, Caio? Oi? O que mais a gente tem é tempo, viu? É, tá dando umas cortadinhas agora, mas eu escutei. O que mais nós temos aqui é tempo. Hoje é quinta, domingo, amanhã é sexta, domingo, depois é sábado, domingo, depois é domingo, domingo. E aí vai. Vamos lá. É, cortou feio, mas dá dando para ouvir agora. Agora tô. Ok. Eu falei que hoje é quinta, domingo, amanhã é sexta, domingo, depois vem sábado, domingo, depois domingo, domingo. Então a gente tem tempo aqui. Sim. Então vamos falar mais de procrastinação. Quando é que eu procrastino? Quando eu tenho alguma coisa algum compromisso, né, como eu falei, que a gente tem que fazer e a gente arruma uma boa desculpa para não fazer, para adiar esse compromisso. Tá? Isso seria basicamente a procrastinação. Tem 3 coisas que eu gostaria de falar antes da gente responder pergunta sobre esse comportamento. Deixa eu até puxar aqui que eu anotei dessa vez, hein? Eu tô mais legal dessa vez. O que é procrastinação? Nós já falamos. As causas da procrastinação. Por que a gente procrastina? A procrastinação vem bastante da ansiedade, tá? Das pessoas ansiosas. Por quê? Ansioso, lembremos, né? Ele projeta o futuro, né? Ele projeta o futuro com todas aquelas 1000 possibilidades. E dessas possibilidades, a maioria delas são possibilidades catastróficas, que a gente fala, ou seja, nossos medos, as nossas inseguranças, tudo isso é projetado no futuro e a gente acaba ficando com medo de agir, ou com medo de atuar, ou com medo de fazer alguma coisa, pensando no que vai poder, no que pode dar errado, certo? E na hora que eu penso dessa forma e me comporto dessa forma, eu estou procrastinando, ou seja, eu deixo de fazer algo com medo de que aquilo vai dar errado, ou de que aquilo não vai ter o resultado que eu espero, e assim por diante. Fora isso, fora a ansiedade, tem um fator muito importante na procrastinação, que são as nossas crenças limitantes. Ok? Isso influencia demais. Por quê? Quando a gente é criança, tem muita gente que escuta coisas assim meio absurdas dos pais, mas na intuito de mover, né, a criança a fazer algo ou assumir uma responsabilidade, alguma coisa assim, fala assim, ó, faça isso, senão você não vai ser nada na vida. Ó, você não está vendo que você está fazendo isso errado? Né? Como você é burro, não está fazendo a coisa certa, não está fazendo a coisa direita. Olha, teu irmão faz isso muito melhor que você. Faz comparações, tá, na infância. Tudo isso acaba causando na criança uma tremenda insegurança e ela acaba acreditando, né, tendo uma crença de que ela realmente é burra, de que realmente o que ela fizer não vai dar certo, de que ela não tem capacidade para fazer aquilo. Tá? Então, isso é o que a gente chama de crenças limitantes, que com o tempo vai se solidificando dentro da gente, ou melhor, vai integralizando dentro da gente. E quando criança, a gente entende certas coisas ao pé da letra, tá? E guarda isso como uma sensação meio global em relação à nossa vida. Até Então, no porque, futuro, quando você... Perdão, pode perdão, falar. até porque quem fala são as pessoas de maior autoridade com aquela criança, não é? São os gestores, os pais, não é Perfeito, verdade? Então, assim, essas perfeito. pessoas têm uma influência fenomenal na vida de uma criança. Até os 12 anos de idade, a criança não tem experiência nenhuma fora daquele habitat, né? Que é o primeiro grupo daquela criança, Exato, né? Consiga, querido. exato. E o que você acrescentou foi muito importante, porque por isso se torna uma crença limitante. Quem está falando isso é seu pai, né? Que foi aquele que te colocou no mundo. Quem está falando isso é tua mãe, que foi aquela que te colocou no mundo. Pode ser que ele pense que isso seja com a melhor das intenções, de motivar você a sair daquele estado ou assumir um compromisso, assumir uma responsabilidade, mas acaba criando aquilo que a gente chama das crenças limitantes. Certo? Então a criança acredita mesmo que não vai ser capaz, ela acredita que ela é burra, acredita que não tem competência para aquilo, que nunca vai conseguir ser alguém na vida, por exemplo, etc. Tá? Então, junta
uma ansiedade, certo? Com crença limitante, na hora que eu tiver que me comportar perante uma situação, eu vou me comportar com todos esses bloqueios. Vira uma Exatamente. procrastinação. Eu vou fazer um negócio hoje, eu vou fazer um negócio amanhã, não sei. Acho que eu vou deixar para a semana que vem. Por quê? Quanto nos dá a falsa impressão, tá, de um controle da nossa vida nesse momento. Se eu adio uma coisa, eu tenho uma pequena sensação de estar controlando, né, aquilo que está acontecendo ao meu redor. Eu acho até que eu já estou respondendo a pergunta lá do grupo. Mas é que uma coisa que me salta aos olhos é isso. Muita gente procrastina e não se sente assim tão mal, certo? Ou acha que aquele comportamento é uma coisa mais normal. Tá? Ah, eu vou deixar para a semana que vem, não tem problema nenhum nisso e tal. Porque dá uma falsa sensação de controle. Tá? Parece que ele que está decidindo que não vai fazer aquilo. Quando, na verdade, ele precisava fazer aquela coisa hoje, vamos dizer assim. Ele tinha assumido esse compromisso. E esse processo é legal, porque na hora que a pessoa faz legal, eu sempre falo que é legal, tá? Para mim, todo o processo, mesmo que seja algo negativo, né, para a estrutura psíquica emocional da pessoa, eu acho uma coisa legal de você enxergar. Exatamente, como eu falei no início, né? Então, todo mau comportamento, ele tem uma boa intenção por trás, né? Sim. Então, Pode você fala dizer... que é legal, porque você compreende. Sim. Eu acho legal de você entender, porque o legal é isso, quando você entende, né, o porquê você está fazendo isso, ou quais são as causas, ou como é que isso funciona, você se empodera desse problema e consegue mudar. Tá? Perfeito. Que mais? Eu estava falando e me perdi mesmo agora. Normal. Você fala que eu acho legal, quando eu falo legal assim, não quer dizer que... Não, eu estava falando que é legal quando você entende esse processo e você percebe que você está procrastinando, você começa a arrumar, inclusive, é isso que eu queria chegar. Você começa a arrumar, inclusive, boas desculpas para estar fazendo isso. Tá? Então, olha, eu estou deixando para a semana que vem porque hoje está chovendo. Tá? Então, com chuva, isso não é legal de eu fazer. Hoje eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro suficiente para fazer. Hoje eu não posso fazer porque eu não tenho uma terceira, uma quarta pessoa, certo? Que deveria estar aqui para eu, de repente, fazer e conseguir chegar naquilo que eu queria. Dentro desse processo da procrastinação, eu chamo particularmente de um comportamento defensivo, tá? Porque eu estou me defendendo, né? Estou me defendendo do quê? Estou me defendendo de um fracasso. Estou me defendendo de um erro lá no futuro, de um resultado negativo. Então eu vou adiando as coisas, vou adiando a coisa, justamente para que não aconteça, certo? Aquilo de ruim que eu já tinha previsto que poderia acontecer. Todo Sim. mundo que procrastina está entendendo isso. Pode parecer meio maluco, mas é isso. A gente procrastina, adia as coisas justamente com medo de que a coisa não vai dar certo e tal. Então eu prefiro estar adiando para evitar um possível sofrimento lá para frente. Perfeito. Quando eu percebo isso, como eu falei, é muito legal. E eu começo a dar várias desculpas para mim mesmo, às vezes. E eu estou falando isso porque eu também sou humano, também procrastino. Sim, né? natural. Então é muito normal. E a gente começa a dar desculpas para a gente. Eu não tenho dinheiro, não dá. Hoje não é o melhor dia, certo? Pode ser que semana que vem seja melhor. O país está em crise, né? Agora com corona, então, esse é o maior motivo do mundo para procrastinação geral. Tá? E eu não estou dizendo que não existe um problema, eu não estou dizendo nada disso, mas isso é um bom motivo para procrastinar. Né? Vamos deixar para depois, vamos deixar para amanhã, vamos deixar para a semana que vem. Tá? Então, Exatamente. essa parte que eu acho legal, da gente observar. Quando a gente começa a perceber que está procrastinando, quando a gente começa a dar desculpas para a gente mesmo. Tá? Eu não estou fazendo isso agora por causa disso, eu não estou fazendo isso agora por causa daquilo. E, na verdade, você poderia estar fazendo, né? Você poderia estar agindo. Perfeito. Ô, Caio, essa questão da procrastinação tem muito a ver também com medo, né? Total. Porque o que acontece? As pessoas, às vezes, deixam de fazer alguma coisa na vida, projetos, e várias coisas, às vezes coisas mais simples, com medo do julgamento, né? Com medo de não dar certo. Então, como é que você poderia dar uma explanação sobre esse comportamento interligado com o medo? Na verdade, eu não quis citar o medo, porque a gente já falou tanto de medo nas outras lives, que eu tô começando a ficar com medo do pessoal ficar com medo.
Mas Mas a quem ansiedade... procrastina já tem o medo. Mas é basicamente isso. Um dos fatores principais de você procrastinar é o medo de que algo errado, de algo que não, de que algo ruim vai acontecer. Se você não tivesse esse medo, ou não tivesse esse receio de que algo ruim vai acontecer, você faria, Sim. né? Então eu diria que um dos fatores principais é esse, junta com as crenças limitantes, que eu acho muito importante sempre frisar isso. Você às vezes acredita mesmo que você não é capaz de dar conta daquilo. Você acredita que você não tem intelecto para isso, pelo aquilo que você acreditou lá quando era criança, tá? Aquilo que lhe foi Sim. imposto lá pelos pais, ou lhe foi colocado pelos pais, ou até pelas pessoas que conviviam com você ali quando era criança. Então você acaba ficando realmente com medo de falhar, com medo de errar, com medo de não dar certo, com medo de ser julgado, como você falou, com medo de... Aí nós temos uma gama assim, infinita de medos que podem estar aparecendo, e nós estamos falando nada mais nada menos do que um processo ansioso também, né? De uma ansiedade. Ou seja, da pessoa estar sempre calculando no futuro lá o que pode dar de errado, o que pode dar errado, o que pode dar errado. Um simples corte de cabelo que você adia é uma procrastinação. Sim, sim. As pessoas entenderem que do simples ao máximo, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, Qualquer coisa que você tenha programado para uma determinada data, para um determinado horário, certo? E arruma, como eu falei, uma justificativa, certo? Que é uma justificativa dizer, real, tá? Mas que poderia ser superada por você, você está procrastinando. mas mudar a data não quer dizer que você procrastinou. Por exemplo. Não obrigatoriamente. É por isso que Exatamente. eu falei que é Você vai. legal. É. Você percebe quando realmente, vamos dizer, você hoje você marcou com o seu barbeiro para cortar o cabelo, certo? Você vai lá, liga para ele, ou tal, olha, ele passou a mão na cabeça agora. Ah, você descobriu que ele está fechado. Você adiou, certo? É um bom motivo para você adiar um corte de cabelo. Agora, você está a casa, o barbeiro está lá te esperando, certo? E aí, por algum motivo, você inventa um motivo aí qualquer. Não, porque agora eu não estou afim, certo? Agora vai passar um programa melhor na TV, certo? Eu vou estar procrastinando. Uma Isso é um desculpa que você possa comportamento. superar, tranquilo. Certo. Esse é um comportamento que ele é ativado pelo nosso subconsciente. Para a Sempre. gente não sair daquela zona de conforto, para a gente não ter uma ação. Porque quando a gente tem uma ação, a gente gasta energia, não é verdade? Sim. Então ele usa Verdadeiro. desses artefatos, desses mecanismos, para poder, tipo, proteger a gente, manter a gente ali naquela zonazinha de ociosidade, Sim. que para ele é maravilhoso não gastar energia. Então ele faz de tudo Ótimo. para que você não saia daquela zona de conforto. É um processo, como eu te falei, que eu acredito que seja um comportamento muito defensivo. Sempre. Você sempre Perfeito. está protegendo algo, está defendendo algo. De maneira Perfeito. inconsciente, sim, de maneira inconsciente. E na psicossomática, como é que a psicossomática vê essa questão da procrastinação? A gente está vendo isso no âmbito em geral, certo? Mas Sim. há muita diferença em questão desse entendimento na psicossomática, do entendimento na questão do autoconhecimento? Então, vamos falar da psicossomática em particular. A psicossomática a gente estuda o quê? Conflitos, tá? Na estrutura psíquica e emocional que vão me causar sintomas. Sim, Então, eu até me preparei para isso um pouco, certo? Pensando, né, em quais seriam os sintomas que um procrastinador pode ter. Ok? sim, Então, lembrando, esse comportamento o comportamento da procrastinação tem muito a ver com o agir. É um comportamento que tem a ver com o agir. Como eu vou agir? Se eu vou sim, fazer ou não, se eu vou procrastinar ou não e tudo mais. Então, por exemplo, quem tem muita dor de cabeça costumam ser grandes procrastinadores, tá? Quem tem, por exemplo, dor nos ombros, também. Porque o procrastinador, ele não procrastina só uma vez. Ele assume um compromisso aqui e procrastina. Assume a outra ali e procrastina. Depois assume outra aqui e procrastina. Daqui a pouco, a própria desculpa eu tenho 6 compromissos que eu ainda não fiz, certo? Então, eu vou acabar, também não consigo fazer mais esse. Ou esses daqui eu não consigo fazer por causa daquele. E vira um ciclo vicioso. E tem uma hora que o procrastinador começa a sentir dor nos ombros, como se ele tivesse muitos compromissos. Mas você percebe que até agora ele não fez nenhum, ele só procrastinou todos.
Então, ele pode sim ter uma sensação de peso, uma tensão na parte de ombros, certo? Na parte de braços, que tem a ver com as ações. Pode ter dores nas pernas, por exemplo, de quem é muito procrastinador. Uma outra dor que acontece muitas vezes é na nuca. Porque a gente manda um comando, né, para o nosso corpo, por exemplo, para fazer algo. E depois dá um comando contrário. Não, que agora não vai dar certo, agora isso, aquilo. Esses dois comandos são conflituosos, certo? Todo conflito causa uma tensão. Aonde esse conflito para? Para normalmente aqui atrás, no pescoço. Você deu a ordem, tem que passar pela coluna para ir para os braços, para a mão, para você andar, para você agir, etc. Essa tensão, então, vai ficar acumulada aqui. Normalmente na nuca. Tá? Nuca é o lugar onde dói bastante nos procrastinadores. Tá? É o lugar que mais dói. Então, pessoal, quem tiver aí com dores na nuca, dor de cabeça constante, dor no ombro, lembre desse momento, né? O que é que eu estou procrastinando na minha vida, né? E além Existe de mais, uma grande possibilidade, sim. E além de você procrastinar, você ainda fica assumindo mais compromissos, ou seja, enchendo essa carga de compromissos, né? Sim, por exemplo, se você tem 5, 6 compromissos que você não já procrastinou, você ainda fica assumindo mais compromissos e isso vai empilhando, até chegar um momento que você não suporta mais, não é, Caio? Sim, você tem a sensação de que está sobrecarregado muitas vezes. E na grande verdade, é como eu te falei, né? Parece que você está fazendo um monte de coisa, mas na verdade você não está fazendo nenhuma efetivamente. Tá? Tudo você dá uma boa desculpa para não fazer. Tá? Uma outra coisa importante, tem muita gente que fala assim, Caio, eu começo uma coisa e não termino. Tá? Eu começo uma coisa e não termino. Eu sou muito procrastinadora nesse sentido, eu sou muito procrastinador nesse sentido. É o mesmo processo, tá? A pessoa conseguiu agir, ela conseguiu começar, iniciar alguma coisa, assumir um compromisso, e nesse meio do caminho vem aquelas crenças limitantes, o medo, dizendo, olha, não vai dar certo, olha, você não vai conseguir. Tá? Parece que vem vozes até mesmo, tá? Na cabeça da pessoa. É o pai que falava, era a mãe que falava, era o irmão que falava, era não sei quem que falava. Certo? E a pessoa acaba ouvindo mesmo isso, de uma maneira indireta, mas acaba ouvindo. E acaba meio que, às vezes, desistindo no meio do caminho. Seja de um curso, seja de um trabalho, seja lá do que for. Às vezes é o medo mesmo de que aquilo não vai dar certo, o medo que aquilo vai falhar, o medo que ele vai falhar, que ele não vai dar conta daquilo. Então, simplesmente, ele sai fora. Né? É aquela história do controle que eu falei. Dá uma falsa impressão, quando você desiste de algo, de que você ainda está no controle da tua vida. Tá? Mas, na verdade, é procrastinação. É porque você ainda não acredita na tua capacidade e aquilo que nós falamos anteriormente. Uhum. Ô, Caio, e como é que a pessoa ela consegue se livrar desse comportamento sozinha, Caio? Eu sei que a gente aprende muito pela dor ou pelo amor, não é verdade? Mas no normal, geralmente, como eu atendo lá, e eu percebo que quando chegam para mim é que realmente não aguenta mais, né? Então, assim, eu percebo que, claro, toda a mudança dói e nem todo mundo consegue chegar, porque procrastina, até concluir o fato de se livrar dessa procrastinação. Mas você tem alguma sugestão para dar para essas pessoas que ainda não procuraram um terapeuta, para elas seguirem uma meta sem procrastinar, para conseguir equilibrar isso ou até melhorar esse comportamento? A minha dica é procurar um terapeuta. Eu ia dizer eu tô te falando mas... porque se você vê essa live, tá, e vê a minha explicação, interiorizar isso, integralizar isso na tua vida, perceber, primeiro de tudo, aceitar que você é um procrastinador. Aceitar que você tem crenças limitantes. Aceitar que você tem insegurança e medo. Se você aceitar tudo isso, você pode começar a se conhecer melhor. O autoconhecimento que você estava falando. Então, a partir do momento que eu me autoconheço, certo? Eu começo a trabalhar isso. Então, eu vou encarar a minha dificuldade. Se eu falar para mim mesmo, não, vou começar semana que vem, eu tenho que falar para mim mesmo, não, eu vou começar hoje. Né? Esse motivo aqui não é válido, por exemplo. Aquele outro motivo também não é válido, eu posso começar hoje. Eu assumi esse compromisso, eu vou continuar. Só que do jeito que nós estamos falando aqui, é tudo muito fácil. É que nem conselho de amigo. Tudo é fácil, né, para os amigos. Eu preciso ganhar dinheiro. Isso é fácil. Na teoria é muito prático, né, Caio? Tudo é muito fácil. Quando é conselho é muito fácil. Então, falar agora aqui tudo isso é muito fácil, parece fácil. Crenças limitantes, por exemplo, é uma coisa que se você começa a perceber que existe,
certo? Dentro lá do teu inconsciente, agora por causa dessa live, por exemplo, bacana. Vamos trabalhar isso, ou seja, você não é aquela criança mais, né? E também não é, e era teu pai só falando. E teu pai ou tua mãe falando não quer dizer que você seja um incompetente, não quer dizer que você não vai ser nada na vida, não quer dizer que você seja burro, tá? Só o adulto consegue superar essa parte da infância, tá? E começa a lidar com as situações como um adulto. E isso não é tão fácil de fazer sozinho. Como eu falei, talvez numa live, vendo uma live, percebe certas coisas e tal, e com isso vai tentar mudar. Dá para mudar? Dá, certo? Na terapia também te fala a mesma coisa. Isso tudo é um processo e é uma questão de treino. Perceber um comportamento, eu estou falando bem de uma área comportamental, né? Mas perceber um comportamento que não está legal e enfrentar as suas dificuldades e mudar esse comportamento. Isso tem gente que consegue sozinha? Tem gente que consegue sozinha. Tem gente que não consegue sozinha. Tem gente que não consegue enxergar. Hã? E tem gente mesmo com terapia não consegue. Aí vai depender um pouco do terapeuta, né? Não, mas assim, você faz o seu trabalho. Mas tem gente que fica tão preso, tão agarrado com aquilo ali, que não solta. Talvez tenha ganhos secundários, tenha alguma que deixa, não quer tirar de fato aquilo, entendeu? Porque quando você para de procrastinar, você entende que você assume a sua vida, você vai ter que assumir responsabilidades. Isso. Né? Então isso causa um desconforto. E quando causa desconforto é algo que é desconhecido pelo subconsciente. Então às vezes ele fala assim, cara, vamos ficar por aqui mesmo, porque é uma zona que a gente já conhece, né? A gente já sabe como é que funciona. Procrastinar um pouquinho. Vamos mais um pouquinho, né? Então, mesmo o terapeuta fazendo o trabalho dele, como a gente sabe que tudo está na mente do cliente, né? A gente não pode forçá-lo, a gente sugestiona, a gente mostra para ele que ele tem os recursos dentro dele, né? Ele tem um problema e tem os recursos dele, correto? A gente é só um conciliador, é um guia, né? Mesmo a gente fazendo um trabalho paciente, assim, cara, certeiramente, como a gente já vem fazendo, as pessoas funcionam, tem gente que permanece naquele mesmo processo, que talvez melhore um pouquinho, né? Essa questão, até a pessoa não perceber que essa dor está sendo grande na vida dela, ela vai carregar por muito tempo, né? Normalmente, sim. Tem aquela famosa frase lá que eu não vou lembrar agora, mas que quando a dor é maior do que não sei o que, a pessoa muda, sim. Ou aprende na dor ou no amor, né? Normalmente. Mas normalmente é na dor, tá? É difícil as pessoas aprenderem, infelizmente, no amor. Mas o sofrimento é bom, Caio, porque ele amadurece a gente, né, Caio? A gente começa a ver fora da boca. O sofrimento, olha, lembra que eu falei que no início tem comportamentos que a gente não aceita, tem situações que a gente não aceita dentro da gente, e a gente pensa, vou me livrar, mas a gente tem que compreender que esses sentimentos, esses comportamentos, eles têm boa intenção, né? Então o sofrimento é uma forma de você ressurgir, ter uma nova versão de você mesmo, né? Porque você começa a compreender de uma forma ampliada, assim, uma consciência expandida, né? Subtende que as pessoas compreendam dessa forma, né? Então quando você passa pelo sofrimento, você até ajuda outras pessoas, né? Cara, porra, eu tenho uma experiência nisso aí, vai lá, que o negócio funciona, persista, né? A intensidade é fantástica. Você tem que entender que você tem que ser intenso na sua dedicação, na sua determinação, porque se não for, velho, aflições virão, vão fazer muitas coisas de você para te barrar, para te segurar, e você não tem que focar no seu objetivo, no seu propósito, né? Porque sem propósito, não tem como você deixar de ser procrastinador, né? Sim. Porque o que é que move o ser humano? É um propósito de vida, é um sonho, é algo que você almeja, é algo que você visualiza, mentaliza. Se você não tem esse ponto no final, esse plano B, né? Ponto A e ponto B, que é o que você quer chegar, você tem que saber para onde você quer ir. É a história do cara que entra num prédio, entra no elevador e as pessoas perguntam para ele, amigo, qual andar? Ele fala, qualquer um, já errei a porra do prédio mesmo, né? Então assim, a gente precisa saber o que a gente quer para nossa vida, onde quer chegar, qual o propósito, qual o meu sonho, qual o meu objetivo de vida, né? Vamos falar assim, porque às vezes, como a gente fala em sonho, as pessoas falam assim, sonho, isso aí. Tem gente que já parou de sonhar, né, Caio? Tem gente que parece folha de isopor, um pedaço de isopor, nas ondas, na água.
que vai para lá, vai para cá, e a vida é assim mesmo, né? A gente tá aqui para sofrer, é assim mesmo. Correr atrás do pão de cada dia. Não, coisa nenhuma. Isso aí é que o sistema coloca, o sistema, dogmas de igreja, coloca a nossa vida para manter a gente ali, ó, naquele lugarzinho quietinho, mas a gente pode alçar muito mais do que você imagina. Né, Caio? Positivo. Então, O negócio é fazer o que tua plaquinha. Cadê tua plaquinha? Tá aqui, ó. A que você gastou $50.000 para fazer? Olha aqui, ó. Aí. Eu sou o responsável pela minha vida, é isso aí. Pois é. Então, olha, não tem ninguém que faça por você o que você tem que fazer. Principalmente para a sua felicidade. Então, você entender que você é responsável pela sua vida, seja pela sua felicidade, seja pela sua tristeza, é o único responsável você. Não é papai, não é mamãe, não é Caio, não é professor, não é marido, não é namorada, não é ninguém. Você é o único responsável pela sua vida. Como a gente sempre fala aqui nas nossas lives, né? A gente não é responsável pelo que fizeram conosco. Mas a partir do momento que você compreende, você é responsável com o que eu vou fazer com aquilo, né? Como é que eu vou lidar com isso? Ou eu me entrego e me entro depressivamente num processo que não tem fim, né? Ou eu assumo a minha vida e sigo e faço por cima disso e sigo atrás do meu propósito. Então, sem propósito, não tem como você parar de procrastinar. Porque você fica sem rumo, né? Você fica naquele processo procurando para onde eu vou, né? Qual é o teu propósito? Perfeito. Você sempre não tem, pega. Não adianta. Tem que dar. É você quem dá a direção para tua vida. Perfeito. Você não pode ficar esperando que algo traga a direção para tua vida ou que algo vai te mostrar qual é a direção. Não, é você que direciona. Seja o que Deus quiser. Aí fica aqui. Seja o que Deus quiser. Ah, mas você entrega na mão de Deus. Pô, Deus tem tanta coisa para resolver, eu acabo de entregar mais uma situação dele na mão de Deus. Faz a tua parte, irmão. Aí vai dizer, meu filho, faça a sua parte, né? Que eu faço a minha. A turma não quer fazer a parte deles. É feito o cara que quer ganhar na Mega Sena, Caio, e não joga um bilhete. E fica todo dia, eu vou ganhar na Mega Sena, vou ganhar na Mega Sena, se Deus quiser. Aí um dia Deus se arreta e fala assim, meu filho, joga uma porra de um bilhete aí, para poder pelo menos você ganhar, né? Então, tem gente eu uso muito, tanta responsabilidade. eu uso muito essa metáforazinha do bilhete, né, para explicar exatamente isso. Você pode ficar dentro daquilo que você acredita, pedindo, né, para o universo, para Deus, seja lá para o que for, para que te ajude e tal, mas você tem que fazer a tua parte, que é jogar, fazer pelo menos o bilhete, né? Porque não dá para ele também fazer isso por você. Porque até pensar que você nasceu para ficar sobrevivendo, sofrendo, é assim mesmo, fazer o quê? Coisas da vida. A vida não, a vida é maravilhosa, a vida foi feita para ser vivida, não sobrevivida, né, Caio? Mas isso tem muito a ver, Raimundo, com aquelas crenças limitantes que eu te falei lá atrás, entendeu? Sim. É aquela história, se meu pai não acredita em mim, se minha mãe não acredita em mim, certo? E não me dá direção, aonde eu vou achar direção? Aonde eu vou me direcionar? Mas assim, a gente compreende que o adulto ele externaliza isso. Porque quem está sofrendo são aquelas crianças, não é verdade? As crianças que estão sofrendo tudo lá dentro. Então o que acontece? Conscientemente falando, o adulto sabe o que ele precisa fazer. Mas ele não tem força, não é? Porque... Ele sabe, então, mas tem essa crença que vem muito forte como uma sensação mesmo de incapacidade. Sim. Quantas vezes eu ouvi as pessoas falarem isso? Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Na verdade, não é que não consegue, certo? É que tem alguma coisa ali que, interna, uma crença muito forte, de que não vai conseguir mesmo, de que não é capaz de fazer, que não tem recurso para fazer. É onde que a gente entra. Exatamente. É aí que a gente entra como terapia, com vários tipos de técnica e tal, para descobrir qual é a crença e tal, e fazer a pessoa mudar isso. Pois é, porque se a gente compreende que, como a gente estava falando aqui agora, a nossa mente é muito poderosa, você pode te levar lá para o ápice da tua vida, para o teu propósito, para o teu sonho. Ah, então quer dizer que eu posso fazer isso? Tem gente que não sabe. Tem gente que vive naquela situação ali, que acha que a vida é só aquilo. Mas a gente está aqui para mostrar que você pode muito mais. Agora com ajuda com terapeuta, já que você não consegue fazer isso sozinho, né? Então, não sei qual é a cidade que você está, que você trabalha, que você mora, procura um terapeuta. O Caio atende online, né? Algumas coisas eu não sei, que vai ser, ele atende todo o processo, todas as demandas online, mas procura um terapeuta e procura. Hoje não é amanhã, né? Vou deixar para amanhã é sexta-feira, né, Caio? Amanhã é sexta-feira, eu vou deixar para segunda-feira.
Porque segunda-feira é melhor, né? Olha só, começa o processo de procrastinação, velho. Então, Sim, não é sim. isso, né? A gente é hoje, não tem esse negócio não. Eu já vi que eu já conversei com o Caio 1h pouco da manhã, então o Caio tá acordado, pode mandar o WhatsApp pra ele, que ele fica atendendo a madrugada toda. Só que depois que ele lava os pratos, porque se ele não lavar os pratos, já sabe, né, Caio? Aí apanha. Caio, tem uma Eu tô pergunta aqui preocupado com as perguntas, homem. Vamos lá. A Tânia Lopes perguntou o seguinte, ó. No meu caso, eu jogo muita energia em algo que eu quero muito fazer e passa algum tempo, daí eu falo, não é a hora, vou deixar para o futuro Uhum, próximo. Tenho medo de não dar certo, ou medo de ser julgada pelos outros, porque eu sempre procrastino, uhum. já que tenho uma tanta energia e não consigo botar em prática. Por que isso acontece? Na verdade, a gente já respondeu essa pergunta, né? Aí na nossa conversa. Eu jogo muita energia e tal. Olha, procrastinador, às vezes, é uma pessoa que entra num projeto de cabeça, sabe? Até para desafiar aquelas crenças limitantes que eu falei, que eu comentei, certo? Que ela tinha lá na infância. Então ela entra mesmo de cabeça, sabe? Faz um negócio, qualquer negócio dá certo. Qualquer projeto dá certo, qualquer projeto funciona. Só que no meio do caminho, mesmo a hora que começa a ver que a coisa vai dar certo, ela tem uma sensação, assim, entre aspas, do nada, né? Que parece que vem do nada, que vai, não, isso vai acabar. E vai acontecer uma desgraça aqui e tal, e a coisa não vai funcionar mais. Tá, e tal. Aí entra um Então, processo de lembra que eu te falei? autossabotagem aí, não é? Isso. Na verdade, autossabotagem baseado naquelas crenças que eu falei, entendeu? Como se Sim, fosse uma sim, sim. profecia de que aquilo que ela está fazendo e que está dando super certo vai acabar na vida dela. Tá? Vai acontecer alguma Hum. coisa horrível e ela não vai conseguir mais dar conta e tal. E é nessa hora que eu falei que entra. Estou falando pro Raimundo, Raimundo, presta atenção em mim, Raimundo. Tô prestando. Rapaz, é que uma munição que eu não vou Ela, morder aqui ela agora que percebe que a doeu. coisa. Ela tá percebendo que a coisa não tá tão boa, tá tão boa, tá tão boa, que ela não quer que acabe. Certo? Ela não quer que termine, ela não quer que dê errado. Mas ela tem uma forte sensação de que vai dar errado. Então, ela entra com a parte do controle, lembra? Vai me dar uma sensação boa de que está controlando, certo? Sabe, quer saber? Eu vou sair fora disso. Porque ainda está sob meu controle. Eu decidi. Eu estou saindo fora Sim. disso. Então, dá um certo prazer também, tá? Eu sei que é meio esquisito falar, mas a pessoa tem um certo prazer de falar, não, eu estou decidindo que eu não vou continuar com isso. Porque se dá um alívio Então, também você, né? exato, exato. Então ela também não corre o risco de dar errado, porque ela parou o projeto no meio. Então o caso da Tânia pode ser isso, tá? Pode ter a ver com isso. Ela chega naquele ápice de que a coisa tá linda, maravilhosa e tal, e para não haver o fracasso, ou para não ver o término disso, ela fala, não, chega, vou parar por aqui, tá? Não vou continuar. Tânia, passa um WhatsApp para o Caio, tá? Hoje à noite mesmo, já começa o processo hoje à noite, hoje de madrugada, porque o Caio tá aí acordado, tá bem espertinho aí, e vamos começar hoje, não é amanhã, né? Vamos procrastinar mais, né? O Aí é Eric bom. perguntou, o Eric perguntou o seguinte, ó, como a procrastinação também se enlaça com a ansiedade? São duas perguntas em uma, tá? Você se Uhum. julga a todo tempo, todo momento e toda hora. Julga seu tempo mais sossegado ou tempo ocioso como procrastinação. Repete o finalzinho. Daí você julga seu tempo mais sossegado ou ocioso como procrastinação. Tipo assim, ele quer dizer que tanto um tempo ocioso que ele tem ou um tempo de tranquilidade que ele tá, ele se julga que ele está procrastinando aquilo, entendeu? Hum, Mas assim, entendi. eu compreendi que por exemplo, você tem que entender qual é o propósito, porque se você olhar, todo mundo tem um tempinho ocioso, né? Um tempo de lazer ou de distração, digamos assim, né? Então, você também tem que entender que você não precisa se julgar, se tá se cobrando, tem que aliviar, tem que pegar de leve, né? Mas assim, se você tem algum projeto, tem alguma coisa para fazer, você determinou aquilo de fazer, então eu determinei hoje à tarde que eu ia fazer tal coisa. Aí eu, não, vou deitar aqui um pouquinho. Aí você está começando o processo de procrastinação, não é verdade, Caio? Sim, sim. Eu vou cortar a grama do A jardim. ansiedade, a ansiedade que ele pergunta, a gente já deu uma respondida mais para trás, né? E Sim, essa parte do tempo ansioso, de julgar ser procrastinação, não sei se ele está perguntando para mim ou se ele julga procrastinação. É isso que ele está perguntando? é. Aí julgar seu tempo mais sossegado ou tempo ocioso como procrastinação.
Você se julga a todo momento e a toda hora. Aí julga seu tempo mais sossegado ou tempo ocioso com procrastinação. Foi assim que a gente Se levantou. ele se julga o tempo inteiro e se cobra o tempo inteiro, ele vai julgar qualquer tempo ansioso como procrastinação, sim. Porque ele Então, deveria aí, no estar caso, fazendo algo e não está. Pode então, ser. nesse caso já entra o comportamento e a crítica, o julgamento, não é isso? Sim, sim. Junto com a cobrança Ótimo. interna também e tal, para ele, tempo ocioso não deveria existir, vamos dizer assim, né? Tá. Então, Caio, aproveita que tempo ocioso não vai existir, começa hoje essa terapia com o Caio, tá bom? A Guta Ribeiro perguntou o seguinte: o medo de errar, de se expor, de receber crítica, com isso não executar uma tarefa, é a raiz ou os frutos da procrastinação? É uma boa pergunta. Se é a raiz ou o fruto, né? Isso. É isso que tá, tá. Então, na verdade, é a raiz da procrastinação. Pronto. Simples a resposta. Ah, vamos melhorar um Terapia. pouquinho, né? Paguta, não, vamos É. melhorar a paguta. É a raiz, Guta. Na verdade, a gente falou sobre isso, né, hoje. Nós estamos falando sobre isso. O medo de errar, o medo de fracassar, Pronto. o medo de não dar certo. E, É a e ela raiz da finalizou aqui. procrastinação. É. E ela finalizou justamente, são as causas ou são as consequências? São as causas. São as causas. Causas. Sim. Guta, terapia. Daiane perguntou o seguinte, ó: o cansaço do corpo é um motivo de procrastinação? Rapaz, olha, vê só. Se você carrega a pedra o dia todinho, você vai com o corpo doendo, não é? Agora, se você não está Aham. fazendo nada, tem um projeto a fazer, você começa a sentir dor no corpo, é como o Caio falou, lembra da história do ombro, né, Caio? Da Sim. cabeça, das Sim. pernas. Se você não está fazendo nada e sente essas dores, agora se você carregou o pé o dia todo, fez faxina o dia todo, aí, minha filha, tem as dores físicas, normais, né? Do Sim. esforço. Agora, se não há esforço nenhum e começa essas dores, aí o Caio já falou isso lá no início, né? Correto, Caio? De boa? Sim. Sim. Terapia, Dani. Obrigado por ter respondido. Mas Mas é é isso óbvio, você mesmo. acabou de falar. Mas isso é legal, né? Mas isso é legal. Porque ela deve Ah, ser uma pessoa que sente que procrastina, deve sentir as dores, e está perguntando agora se isso é o motivo. Na verdade, não é o motivo, é a consequência. É ao contrário da pergunta da Guta. Né? Essa é a sim. consequência, às vezes, de procrastinar. Eu vou procrastinando um, dois, três, daqui a pouco eu tô com 6 projetos procrastinados, parece que eu tô com 6 coisas carregando, e na verdade eu só tô procrastinando eles. Não tô fazendo nada com isso. Maravilha. Daiane, terapia aí, hein? A Regina Chaves, eu acho que é a Regina que está aí sempre com a gente, fala o seguinte: falta de estímulo pode ser considerado procrastinação, Caio? Deixa eu pensar na resposta. A falta de estímulo, considerado Pode ser considerado. procrastinação? Então, a falta de estímulo para agir, né, que eu acho que ela está perguntando, se pode ser considerada procrastinação. Não é bem a falta de estímulo em si, ela pode estar ligada ao medo, pode estar ligada à ansiedade, pode estar ligada àquelas crenças limitantes que eu falei, tá? Então, é lógico, se tenho tudo isso dentro de mim, eu realmente dificilmente vou me estimular a agir, vou me estimular, vou ter estímulo, vou ter ânimo para fazer alguma coisa. Então, o finalzinho da pergunta dela, Se pode ser repete para considerado mim. procrastinação, a falta de estímulo. Não, ela é normalmente a causa da procrastinação. Falta de Perfeito, estímulo, respondi. falta de motivo para fazer a coisa. Por que ela tem falta de motivo? Porque ela tem as crenças limitantes, porque ela tem medo, porque ela tem isso, porque ela tem aquilo, entendeu? Tem uma série de Ok. tudo aquilo que eu falei lá atrás. Caio, eu tinha desativado aqui os comentários, vou liberar agora para ver se tem alguma pergunta ao vivo, tá bem? Por favor. A pedido do pessoal eu Eu desativei, senti agora... falta das coisinhas aqui mesmo, eu não tinha É, visto. pediram aqui a gente tirasse e a gente sempre segue aqui o que o povo pede, né? Somos diferentes dos políticos. Bom, gente, tem perguntas para fazer com o Caio aí? Tem mais alguns minutinhos aí com o Caio para a gente explorar ele. Vamos explorar. Depois, quem quiser fazer terapia online, aí chama o Caio de madrugada. Tem, tem os horários aí de 2 da manhã, 4 da manhã, 6 da manhã, tá? A Regina colocou, já faço terapia. Ótimo, Regina. Maravilha. Maravilha. Show de bola. Regina é fera. Regina, depois a gente faz.
Alô? Oi, Voltei. oi, tá vendo? Tá, Agora sim. tá, vamos lá. Pessoal, mais perguntas aí? Deixa eu ver que eu tô vendo Deixa eu aqui. ver, eu também vou olhar aqui no grupo se tinha mais Vê, perguntas, vê. porque tinha mais. Como descobrir os próprios sonhos? Opa, uma pergunta interessante. Ó, agora já Como. veio vários aí, ó. O povo já começou aqui. Vamos lá, Caio. Ó, como descobrir os próprios sonhos? Tu Como quer falar? descobrir os próprios sonhos? Na verdade, você cria sonhos, né? Não é aquela história que nós estávamos falando. Não é Deus pedir a Deus para fazer algo acontecer na tua vida. Você cria. Veja o que você quer fazer na vida, o que você gosta de fazer. E cria teu Qual o teu sonho em cima propósito? disso. É. Vamos dizer assim, Por eu que que... gosto de sol. Quero morar na praia, eu quero comprar uma casa na praia, esse é o meu sonho. Entendeu? É você criar teus sonhos em cima daquilo que você gosta, de preferência não fazer aquilo que você não gosta, mas ir atrás de alguma coisa que você gosta. Você consegue criar Exatamente. teus sonhos a partir disso. Então, o que acontece, Doralice? Tem muita gente que vive naquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, o que Isso. acontece? É a história do isopor na água, né? Ele fica ali, ó, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Se a gente não tiver um direcionamento, um propósito, então você tem que parar e entender qual a sua essência, já chegou na sua plenitude, para você compreender qual a sua essência, para depois você começar a entender o que que eu quero para minha vida, né? Então aí você começa a traçar, vai anotando isso, vai fazendo e você vai encontrar dentro de você essa resposta. A Nádia colocou o seguinte, Ó, pode falar, só cara. guarda, só para Doralice, ela falou justamente, tem a impressão de que não tem os sonhos. Porque provavelmente, dona Alice, você está naquela situação que nós estávamos falando, esperando que esse sonho venha, que ele se crie sozinho, tá na cabeça. E não é assim que funciona. A gente cria os sonhos, a gente é, busca fazer aquilo que a gente gosta de uma maneira diferente, tá? Então, você criar teu sonho, é você buscar um objetivo dentro daquilo que você gosta de fazer na vida. Eu gosto por exemplo, de fazer live, certo? Então, eu pretendo comprar um celular melhor, eu pretendo comprar uma câmera melhor e tal. Meus sonhos são esses. Eu vou criando. Poxa, eu penso no futuro em ter, sei lá, companhia para minha vida e tal. Pô, então eu vou sonhar em montar uma família, em criar uma família. Arrumar um marido e tal, ou uma marida, Ó, certo? Marida. E criar uma família, entendeu? Você cria teu sonho. Não é ficar esperando que esse sonho vai aparecer na tua cabeça do nada ou alguma coisa nesse sentido. Porque não vai. Certo? É você que vai determinar. Perfeito, Perdão. Caio. Agora vai lá na Olha, pergunta da a Nádia. Nádia colocou o seguinte aqui, ó. Então, tudo que conversamos, doutor, tem a ver? Desculpa, repete. A Nádia perguntou assim, então, doutor, tudo que conversamos tem a ver? Ah, tudo que nós conversamos, acho que entre eu e ela. Sim, deve ser, né? É. Sim, sim, sim. O dela, sim. É que aí eu não Ótimo, posso agora falar, Nádia, agora eu vou falar, porque eu faço sessão com a Nádia. Então eu não posso falar aqui agora, entendeu? Algo particular dela, ótimo. né? Seria Isso. muito antiético. Então, Olha, assim, sim, tem tudo a ver com aquilo que nós falamos. a Jacataíde perguntou o seguinte: perda de familiares pode ocasionar procrastinação, Caio? Perder um ente querido pode ocasionar a procrastinação? Ela pode ser aquela justificativa, certo? Um motivo para você procrastinar. Ah, é um motivo justo ou não? É a pessoa que tem que ver e tem que analisar isso, ok? Não é eu que vou dizer sim ou não, nesse caso. Agora, nada impede do teu projeto, do projeto teu pessoal seguir em frente, apesar de aquela pessoa não estar mais presente. Até rimou o que eu falei. Ótimo. A Regina Tá, colocou então a aqui, ó. perda de um familiar pode Ah, influenciar, tá? Mas não é o que causa a procrastinação. a Regina colocou aqui: vai fazer terapia com Caio Cobra e Raimundo que descobrirá seus sonhos. Eu descobri e virei terapeuta com 6 meses de terapia. Bacana, Regina. Sim. Maravilha. Moncais, é isso? Bom, gente, desculpa aí, às vezes que a gente pega cada nickzinho que é difícil ler. Segundo Caio, absorvemos críticas que nos foram feitas, como identificar isso na procrastinação, tanto no trabalho quanto nos estudos. Vamos lá. Segundo Caio, absorvemos críticas que nos foram feitas. Como Hum. identificar isso na procrastinação, tanto no trabalho quanto nos estudos? Boa pergunta. Boa pergunta.
Boa. Só fala o final. É que eu não ouvi você, na verdade, cortou. O finalzinho. Deixa eu ver aqui, Não deixa sei eu o voltar aqui. quê, nos trabalhos e nos estudos. Deixa eu ver aqui, que eu tive que subir para voltar, agora estou voltando, tá, gente? Vamos lá. Tudo é ao vivo, né? Absorvemos Então, críticas que nos foram feitas. Como identificar isso, isso na procrastinação, tanto no trabalho quanto nos estudos? Ah, ok. isso. Como é que você identifica isso? Você assumiu um compromisso, assumiu um projeto, assumiu alguma coisa para fazer, tá? Aí chegar próximo daquela data, ou próximo daquela hora que você tem para fazer, você dá uma boa desculpa para você mesmo, certo? E aí tem N desculpas que você pode dar. Se eu usar uma desculpa, tá, para não fazer aquilo, uma desculpa que é superável, que seria superável, eu estou procrastinando. Então, as críticas absorvidas lá atrás, vêm justamente nesse momento mesmo. Você tem uma sensação de que não vai ser capaz, de que alguma coisa vai dar errada, que não é a hora para você fazer, entendeu e tal? E esse é o momento que você está percebendo. Mas se você estava planejado, já estava marcado, né, e está tudo certo, faça. Entendeu? O Maravilha. que não deixa fazer é exatamente isso que pode acontecer. Ótimo. A Rejane colocou aqui o seguinte, ó. Qual dica você daria à pessoa para o primeiro passo para sair da procrastinação? Identificar exatamente o que eu falei, identificar essas crenças limitantes, tá? Os teus medos, as tuas inseguranças. É muito importante nessa hora o autoconhecimento, é identificar o que está sentindo naquele momento. Se eu falar, vou deixar para amanhã, é pensar com bastante calma, com bastante reflexão no porquê que você está fazendo isso. Né? O que está acontecendo nesse momento? Eu estou me sentindo insegura? Eu estou me sentindo com medo? Eu estou me sentindo julgada? Eu tô projetando um futuro catastrófico, como eu falei? Identificar isso. A hora que você começa a identificar isso, você começa a lidar melhor com a coisa. Ah, não consegui lidar com o meu medo. Eu estou com medo de errar, certo? Não, mas olha, é medo de errar, mas o Caio falou lá para eu meter as caras, vamos dizer, certo? Para encarar e enfrentar o meu medo. Então eu vou fazer e tal, e se der errado, tudo bem, porque errar faz parte da vida, né? Sim. Errar, fracassar, faz parte da vida. Eu falo que ninguém aprende a andar de bicicleta sem cair pelo menos 3, 4 vezes. E Nossa, se fala esfolar não. inteiro, né? Então você tem, às vezes você erra, às vezes você fracassa. Não precisa ter medo do fracasso nem do erro. Esse medo do fracasso e do erro nos é colocado como uma crença limitante lá atrás. Onde a educação nos fala, não pode errar, não pode fracassar, né? Tem que ser o melhor, e etc. Isso é uma crença limitante. Então, eu acho que isso é o mais importante, a dica que eu tenho para dar. Às vezes você está lá fazendo, você começa a dar uma desculpa para você mesmo, ou começar a arrumar pretextos para não fazer, tá? Aquilo que você se propôs a fazer, tá aí aonde você tem que trabalhar. Maravilha. A Rejane perguntou o seguinte, qual dica você daria... já lemos esse aqui, não foi? Tá, beleza, foi mal. Doralice colocou, agradeceu, gratidão. A Boaventura colocou o seguinte, sempre fui rotulada pelos meus irmãos como preguiçosa, procrastino com frequência na organização da minha casa. Existe então uma crença limitante, um bloqueio? Qual ali em terapia seria melhor? Caio, vamos fazer o seguinte, antes de você responder essa pergunta, vamos encerrar essa live, porque senão a gente vai perder. E vamos iniciar uma outra. A gente não vai se estender muito, mas para a gente só ter essas dúvidas aqui, pessoal, tudo bem? Porque senão você não vai conseguir responder. Vai dar tempo? Só tenho 2 minutinhos. Dá. Vai lá. Então, é exatamente o que eu falei antes, Boaventura, é isso mesmo. Você era taxada como preguiçosa. A criança acredita nisso. Tá? Internaliza esse preguiçosa. Ela acaba acreditando que ela é preguiçosa mesmo. E é por isso que acaba bloqueando. Essa crença está lá dentro dela. Tá? Ela acaba acreditando nisso de verdade. E aí acaba... Qual seria a terapia melhor? Uma terapia holista, uma terapia comportamental, um hipnoterapeuta, talvez, tá? Como o Raimundo. Estamos aqui. E assim por diante. Isso. Você vai terminar essa? Bom, precisa terminar, só tem 1 minutinho. Vocês querem continuar ou vocês querem encerrar? Você tem mais perguntas para fazer? A Regiane perguntou aqui, depois que se identifica o que se faz com isso. Então, não sei se é necessário depois fazer uma outra. Identifica. O que se faz com isso? Quando você identifica aquele ponto que ela perguntou lá atrás. Se você percebe, por exemplo, que
Se você percebe, por exemplo, que era uma crença limitante, certo? Você está com medo, por exemplo, de fracassar, arrisque-se. O que foi falado para você lá atrás não quer